O Senhor disse: eliminarei da face da terra o homem que eu criei. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus disse: eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, para exterminar toda a vida embaixo do céu. Portanto, faça para ti uma arca. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea. Poucas pessoas nunca ouviram falar da história de Noé, da arca e do dilúvio. Para muitos, é uma fábula espetacular. Para cerca de 4 bilhões de seguidores do judaísmo, cristianismo e islamismo, é o pilar de sua fé. Para alguns, a história é literalmente verdadeira. Se a Bíblia é verdadeira, essas coisas realmente existem. E eles decidiram prová-la. Devem estar em algum lugar. Grande parte da pesquisa indica que um objeto feito pelo homem está enterrado aqui. Temos o modelo do dilúvio, a ideia de que o dilúvio de Noé esculpiu a superfície da Terra. E existe aquela ranhura em relação ao Ararat, onde a arca parou. Há várias pedras de âncora e os buracos ainda existem. Até agora, sem sucesso. O local foi denominado Parque Nacional da Arca de Noé e está aberto à visitação. Infelizmente, qualquer escavação está a anos e milhões de dólares da realidade. Esta tabuleta de argila contém inscrições cuneiformes babilônicas, a escrita mais antiga do mundo. Ela conta a mesma história de Noé, porém 1000 anos antes. E ela descreve a construção de uma arca de verdade. Vamos lá, pessoal. Vai. Isso. Levanta. A função dessa história não era ser um conto de fadas. Nós temos um conjunto de números e medidas que são reais, porque são baseados na ideia da construção de um barco de verdade. Uma equipe de arqueólogos e engenheiros está se preparando para trazer esta arca de volta à vida. Existe aquela ponte entre a mitologia e a realidade, e será que vamos mesmo conseguir fazer com que isso dê certo? Este é o início de uma viagem extraordinária ao mundo perdido do Oriente Médio Antigo. Além de ser o local de nascimento da civilização, este é o local do nascimento das religiões, o mito do dilúvio. Um mundo em que o apocalipse do dilúvio nunca esteve distante. Temos inundações que acabam com a infraestrutura de nossa civilização e tornam a sobrevivência impossível. As origens da lenda do dilúvio e da arca são reveladas nesta peça de argila babilônica. Este documento cuneiforme único mudou radicalmente a nossa compreensão de toda a história da arca. E além de nos levar à criação de Noé, também nos leva principalmente às bases da Bíblia propriamente dita. Reconstruindo a Arca de Noé. Versão brasileira Up Voice. A jornada da descoberta da tabuleta começa em 1948. Leonard Simmons, um oficial da RAF que servia no Egito, um dia foi a um mercado e saiu de lá com um pedaço de argila, com aparência muito interessante. Ele estava coberto com inscrições estranhas. Ele o levou para casa e o deixou guardado em um baú durante 40 anos. Enquanto isso, no norte de Londres, o homem que desvendaria seu segredo crescia com uma ambição incomum. Quando eu tinha 9 anos, eu decidi que queria trabalhar no Museu Britânico. E mais ou menos na mesma época, eu também decidi que queria estudar línguas antigas muito difíceis.
Eu queria aprender a língua egípcia. Quando eu cheguei na universidade, com o meu livro de gramática embaixo do braço, tivemos apenas uma aula com um egiptólogo que morreu no dia seguinte. E o professor disse que egiptólogos não crescem em árvores, mas que havia outra pessoa naquele departamento que poderia nos ensinar um pouco de idiomas antigos e ensinar escritas. Este manuscrito antigo é o tipo mais antigo de escrita e aquilo me transfixou no momento em que comecei a aprender. A escrita cuneiforme teve origem onde hoje está o Iraque moderno, em uma região entre os rios Tigre e Eufrates, chamada de Mesopotâmia. Foi aqui que surgiu a civilização babilônica. E foi aqui que, durante o século XIX, arqueólogos britânicos recolheram 130 mil tabuletas cuneiformes. Elas se tornaram o foco da profissão dos sonhos de Irving no Museu Britânico, realizando sua ambição de infância. Então, um dia em 1985, um homem entrou nestas galerias cheias de pessoas carregando uma sacola de plástico. O nome dele era Douglas Simmons e ele trouxe algumas das relíquias de seu pai para ver se eles se interessavam. Ele formou uma coleção de peças e pedaços de antiguidades de países diferentes, um pouco de coisas chinesas, um pouco de coisas egípcias e uma tabuleta cuneiforme. Esta tabuleta cuneiforme, esta é a aparência da tabuleta. Nada de excepcional. Até que começamos a lê-la. Eu dei uma olhada nela e, para minha surpresa, percebi já nas primeiras linhas que ali estava mais uma versão da história do dilúvio. Vai haver um dilúvio que vai destruir o mundo. Além disso, os deuses escolhem um ser humano para ser um herói, como Noé. E esse personagem tinha que construir uma arca, um barco, para colocar todas as formas de vida dentro. Resistir às águas para que tudo pudesse começar de novo. Datada de 1750 a.C., a tabuleta conta uma versão babilônica da história de Noé que é pelo menos 1000 anos mais antiga que qualquer outra versão na Bíblia. Muitos estudiosos concordam que era mais que uma coincidência. Existe aqui uma semelhança completa, um número de pontos muito específicos de semelhança, o que sugere a todos que estudam isso que não é apenas uma associação aleatória. Farás entrar na arca 2 de cada uma das criaturas vivas. Os animais selvagens de 2 em 2 entrarão no barco. 7 dias a partir de agora vou mandar chuva para a terra. No 7º dia veio uma tempestade, um dilúvio e um massacre. Existem paralelos extraordinários e próximos da história da inundação mesopotâmica. Existem vários. Depois que as águas baixaram, o herói liberou 3 ou 4 pássaros. Noé abriu uma janela e enviou um corvo, e depois enviou uma pomba. Eu abri uma janela, soltei uma pomba e eu soltei um corvo. E quando clarear e for seguro deixar a arca, o herói oferecerá um sacrifício ao deus ou deuses que o salvaram. Noé queimou oferendas. O Senhor sentiu o suave aroma. Eu fiz o sacrifício e os deuses sentiram a fragrância. Eu acho que, em geral, nós concordamos que existe um empréstimo aqui e que não há outra maneira de explicar a história em Gênesis a não ser com um empréstimo. Existem outras 9 tabuletas no mundo que confirmam as origens babilônicas da história. Mas a tabuleta de Irving é a primeira prova significativa em 100 anos. E ela contém novas informações explosivas. De fato, as descobertas de Irving são tão extraordinárias que ele submeteu a superfície fraturada da tabuleta a um exame máximo. No Centro Internacional de Produção da Warwick University, eles estão usando uma análise normalmente reservada para engenharia de precisão, para transformar a tabuleta em um modelo em 3D digital perfeito, que vai permitir que Irving reexamine cada palavra em detalhes forense minúsculos.
Eu nunca a tinha visto assim antes. É provável que eu seja a pessoa que mais esteve frente a frente com tabuletas com escritas cuneiformes no mundo. Mas como ferramenta para decifração, esse processo é extraordinário. As primeiras linhas estabelecem o cenário. Essa linha aqui é o nome do herói da inundação, como Noé. Este é Atrahasis. Então, o nome é Atrahasis. Um dia ele cuidava de seus afazeres e de repente veio uma mensagem dos céus. Os deuses iriam obliterar a raça humana através de uma inundação e lhes mandam construir um barco para salvar a vida. Até aí, era igual a Noé. Mas então, vem a arca. Nessa linha aqui, o Deus diz: Elepa Taipachu, o barco que você vai construir. Etsert, desenhe-o. Etsert Kipatim, como a forma de um círculo. O leitor que encontra essa mensagem fica simplesmente boquiaberto, mas conforme você esquadrinha este roteiro estranho, sílaba por sílaba, não dá para negar que essa ideia era de um barco redondo. Significa que a arca babilônica original, na qual a história toda de Noé está baseada, era um coracle gigantesco. No Museu Britânico existem imagens de coracles gigantescos da Mesopotâmia do primeiro milênio antes de Cristo, grandes o suficiente para transportar carregamentos de pedras. Será que eles também carregaram pessoas e animais em uma inundação? Supõe-se que seja literatura e supõe-se que seja mitologia, mas se formos mais adiante na tabuleta, descobrimos especificações detalhadas sobre como construir essa coisa. A tabuleta descreve os componentes básicos. Vigas e suportes de madeira para estrutura, um casco feito de corda de fibra vegetal e betume para impermeabilização, tudo colocado com precisão matemática detalhada. As quantidades se revelaram em proporção ao tamanho da embarcação. Agora, isso pode não ter acontecido por acidente. Ao invés de ter sido construído por fatos, nós temos um conjunto de números e medidas que são realistas, porque estão relacionados à ideia da construção de um coracle de verdade. Se a arca lendária foi baseada em uma embarcação real, será que as instruções na tabuleta poderiam trazê-la de volta à vida? Francamente, a mim parecia que o que seria possível fazer era pegar essas instruções, linha por linha, sobre como construir um coracle. Sim, um coracle gigantesco. Agora pode ser possível determinar a realidade por trás do navio mais famoso do mundo. Mas para aproveitar essa chance, Irving precisa encontrar um Noé real dos dias atuais. O sul do Iraque é fortemente guardado por causa de seus campos de petróleo. Uma das áreas mais perigosas para um estrangeiro viajar. Possivelmente, o lugar menos provável para se encontrar um historiador marítimo. Mas o Dr. Eric Staples assumiu o desafio de Irving e analisou as instruções em sua tabuleta para a construção de uma arca de verdade. Quando eu vi falar da possibilidade desse projeto, eu ri. Construir um protótipo de uma arca, potencialmente com reflexos no mito de Noé, acho que é uma lenda, não é algo que consideraríamos uma averiguação histórica. Mas uma das coisas interessantes sobre o texto é o nível de detalhes, que sugere um núcleo de verdade, uma orientação concreta com informações reais sobre a construção do barco que não é lenda. Mas o texto é apenas o ponto de partida. Devagar, tem polícia. É como montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. E tentar ter uma
ideia de como a gente vai conseguir montar o barco e criar um projeto. Ponto de passagem, ponto de passagem. Abaixa as câmeras, eles não gostam de câmeras. Isso está se tornando o maior desafio da carreira de Eric. Nos últimos 5 anos, ele fez parte de uma equipe única especializada em pegar textos antigos e transformá-los em barcos de trabalho. Seu mentor é o arqueólogo marítimo veterano Tom Vosmer. Uma das coisas que me fascina é esse novo formato. Cada um tem a sua própria imagem da arca, mas aqui estamos voltando ao original. Então, tudo bem, vamos dar uma chance a esse aqui e ver se funciona. O outro membro da equipe é Alessandro Guidoni, especialista em tecnologia de barcos antigos. Foi Alessandro que pegou a tradução da tabuleta de Irving e converteu as medidas babilônicas. De cara, isso revelou um problema: o tamanho da arca. 60 metros. Só de madeira. Seria 1,5 milhão de quilos de madeira. É muita madeira. Provavelmente toda a madeira disponível no Iraque. Estamos falando de 2.300 toneladas. Sem o junco. Mais alguma coisa? E a corda? Alô, é o Eric, como vai? Estou aqui, ok. A questão principal que temos são as dimensões. O tamanho da embarcação parece extraordinário, quase impossível. Ok. A coisa mais importante é que vocês não entrem em pânico. Porque sei que esses números parecem gigantescos por natureza, mas a coisa que é realmente significativa é que eles são provenientes da prática de construção de barcos. Então o que temos aqui é uma embarcação de verdade, que teve o seu tamanho exagerado por licença artística ou para impressionar as pessoas. Mas a questão principal é que é uma embarcação de verdade. É exatamente o que eu acho. Mas a questão é, até onde podemos ir? Qual é o tamanho máximo que um coracle pode ter, afinal? Minha sugestão é que vocês peguem os dados matemáticos, que não são dados, e talvez possam colocá-los em uma régua de cálculo ou computador e descobrir a maior versão deste modelo, usando os mesmos materiais e o mesmo sistema que seriam sustentáveis em uma embarcação, mas que de qualquer maneira represente a ideia babilônica. Acho que consegue. Mas o tamanho não é o único problema. Por um lado, talvez temos a descrição mais técnica da arca que temos. Mas ela também é bastante vaga em outros níveis. A tabuleta descreve o formato e lista os materiais, mas ela não diz como montá-la. Eles precisam de mais do que o que a tabuleta de Irving oferece. E é por isso que Eric está no Iraque. Ele descobriu um filme antigo do Iraque nos anos 30 que mostra coracles grandes chamados de gufas, usados como embarcações de transporte. Temos provas de que ainda existem alguns em um museu. Houve uma reforma aqui recentemente, então o gufa, de certa forma, ainda é uma boa ferramenta. Ou uma grande prova para nos ajudar a entender o texto. Se ele conseguir descobrir que esses gufas foram construídos, isso pode oferecer a solução sobre como construir a arca. Eric está indo para onde a tradição da construção de barcos no Iraque ainda pode ser encontrada: o Grande Pântano. Hoje, restam apenas 2.000 quilômetros quadrados da selva antiga que já ocupou muitos milhares de quilômetros. Mas, de acordo com Irving Finkel, este mundo de juncos e água é onde nasceu a lenda da arca. Imagine o Deus invocando esses juncos e imagine os juncos no vento, assim ecoando as palavras. Barreira, barreira, barreira de junco, barreira de junco. Atrahasis, siga o meu conselho e você vai viver para sempre. Destrua sua casa, construa um barco.
Os deuses iriam obliterar o mundo com uma inundação e a arca precisava ser construída. Provavelmente Azan é o dono do último Gufa remanescente em todo o país. Eric combinou de se encontrar com um dos poucos iraquianos que sabe como eles eram feitos, o engenheiro Dr. Azan Al-Wash. Provavelmente Azan seja o dono do último Gufa remanescente em todo o país. Oi. Olá, como é que tá? A única ligação física de Eric com a arca. Bem, como é que vai? Bem, bem. Então este é o nosso Gufa. Este é o Gufa. Maravilhoso. Lugar para 2 homens. É a versão esportiva. Sim, é o Gufa de 2 lugares. Maravilhoso. A construção deste Gufa começou com uma trama circular. São anéis, sobre anéis, sobre anéis, unidos em um trançado com a técnica de tecelagem tradicional. O Gufa é basicamente um cesto de palha trançada com uma estrutura de madeira, impermeabilizada com uma camada grossa de betume, uma espécie de piche à base de óleo. Você acha que posso tentar? Claro, por que não? Tudo bem. Olha, um marinheiro nato. O Gufa é feito com os mesmos materiais descritos na tabuleta, mas muito longe de ser uma arca. Um barco desse tamanho, comparado com uma embarcação que estamos pensando em construir, obviamente vai ser diferente. É um grande desafio. O maior tem uma história completamente diferente. É bem fácil de se manter reta, não é? É. O manejo é bem fácil. Eu devo confessar que a ideia de que a Arca de Noé é um Gufa nunca me passou pela cabeça. Ou seja, se aumentar, é um navio. Mas quando me falaram da ideia pela primeira vez, fez sentido. Quer saber? Por que não naquela época? Um barco redondo? Sim, eu consigo imaginar alguém tentando expandir os limites da tecnologia daquela época. Cuidado quando os barcos se aproximarem. Mas como se faz isso? O engenheiro dentro de mim está muito intrigado. Al-Azan tem de trabalhar com as palavras da tabuleta de Irving. Faça o esboço do barco que você vai fazer um projeto circular usando cordas e correias. Eu começaria com 30 vigas. E devem ser de madeira. É. Como vamos colocar todas juntas? É aí que entra a criatividade do engenheiro. É possível. Se pensar muito e bastante, ou seja, eu preciso pensar muito e bastante sobre como fazer isso, mas é possível sim. Os maiores Gufas registrados medem entre 4 e 5 metros de diâmetro. Dificilmente uma coisa de lenda. Vamos ver lá dentro. De novo, sou um simples engenheiro. Ando pensando sobre isso. Imagine um Gufa de tamanho normal com 3, 4 metros de diâmetro. Ok, os limites da tecnologia daquele tempo, abordagem modular, a gente junta tudo e constrói um Gufa grande. Se eu fosse o engenheiro responsável, seria assim que eu desenharia. Não, este na verdade é um método bem genial. O problema é que o texto, as instruções... As instruções? Infelizmente dizem que é um barco. Faça o barco que você vai construir com um projeto circular, desde que o comprimento e a largura sejam iguais. Diâmetro então certo, é isso, sim, é um isso círculo mesmo, basicamente. Eric sabe que ele precisa construir um barco circular único grande o suficiente para salvar pessoas e animais em uma inundação. Mas você está dizendo aqui que vai medir 10, 15 metros? 10, 12 metros, né? Então a estrutura vai ser construída primeiro. Diferente de um Gufa. Diferente. Não tenho certeza sobre o quanto flexível ou quanto rígido isso vai ser. Na verdade, vai ser bem flexível. Mas, obviamente, dada a escala, algumas mudanças terão que ser feitas. Eu não sei, é que está aumentando. É que está aumentando o conhecimento que temos. É por isso que chamamos isso de arqueologia experimental. Modular, meu caro, modular. Você vai acabar desistindo. Sim. Eric deixa o Iraque depois de descobrir como se constrói um Gufa tradicional, que não é grande o suficiente para ser uma arca. Eu falei com Azan sobre a possibilidade de construir um Gufa, mas do tamanho grande.
Obviamente não se trata apenas de construir um Gufa modesto. Há questões importantes de engenharia, de estruturas envolvidas nisso. A tabuleta de Irving não diz como resolver esses problemas de engenharia. Se os babilônios realmente construíram corácles gigantescos, eles devem ter descoberto como. Mas por enquanto, Eric e sua equipe estão no escuro. Na lenda babilônica, a arca descrita pela tabuleta teria esta aparência. Um coracle gigantesco, grande o suficiente para salvar o herói e todos os animais do mundo. Eric Staples sabe que ele não pode construir um com seu mítico tamanho de 60 metros. Mas para construir uma arca de verdade que possa ter inspirado o mito, eles precisam chegar o mais próximo possível. A viagem de Eric ao Iraque não lhe disse como fazer isso. Então ele decidiu que a única opção seria pegar os materiais listados na tabuleta de Irving e usar os próprios conhecimentos de construção de barcos da equipe. Não temos uma riqueza de literatura descrevendo o ponto de vista de construtores de navios babilônicos. Então, nós temos de descobrir tudo a partir do que, de certo modo, chamamos de engenharia reversa. A construção da arca finalmente começa no sul da Índia. Os lagos e canais ao redor de Kerala são o lar de uma indústria tradicional de barcos em expansão, com acesso aos mesmos materiais da tabuleta babilônica e, acima de tudo, com as habilidades para conseguir reuni-los. 1, 2, 3 e... A equipe de pessoas com quem trabalhamos anteriormente em projetos como este tem carpinteiros navais, especialistas em cordas. Eles são dessa parte da Índia, eles são de Kerala. Eles têm o que eu poderia chamar de conjunto de habilidades únicas, porque a maioria dos outros lugares está modernizada na construção de barcos. O primeiro lote de 2.000 quilos de junco do pântano chega ao estaleiro. Eric entrega pessoalmente as cerca de 17 toneladas de madeira que eles vão precisar para construir a sua arca. Vamos, andando. Vamos. Pode ir com calma, aí tá legal. Vem. Com 12 metros de diâmetro, este vai ser o maior coracle já construído nos tempos modernos. E esse também é o limite que a tecnologia tradicional vai permitir, de acordo com o arquiteto Tom Bosmer. Os maiores gufas que eu tenho conhecimento medem 5 ou 6 metros. E estamos indo além disso, cerca de 13 metros de diâmetro. Então estamos aumentando exponencialmente as forças contra as quais temos de lutar. Na verdade, é umas 8 vezes maior do que um de 6 metros. Calculamos que esse barco vai pesar cerca de 35 toneladas e... dessa maneira, vamos ter 35 toneladas de pressão vindo de baixo para cima. O problema é que os lados estão relativamente sem suporte e a tendência é dobrar-se ou simplesmente ruir. Ele basicamente vai tender a fazer assim. A única solução é aquela que Tom acha que os babilônios podem ter usado: uma grade enorme de madeira. Os suportes vão ficar unidos com faixas de tensão de madeira. Depois, as vigas de travamento vão formar as camadas, deixando-as firmes. Finalmente, o fundo vai ser impedido de ruir por uma coleção de escoras. O que temos aqui é quase um quebra-cabeça chinês, com peças conectadas para controlar todas essas forças. É uma combinação de compressão e tensão que são reunidas para neutralizar uma outra, entende? E nós vamos tentar controlar todas essas forças. Talvez tudo vá desmoronar, quem sabe? Mas talvez dê certo e a gente acabe pensando: a gente poderia ter exagerado um pouco mais? Se esta embarcação redonda e estranha funcionar, ela vai provar que Irving está certo e que as instruções da sua tabuleta são baseadas em um barco de verdade. A questão é: para que servia esse barco? Será que ele foi usado como arca?
Se tivessem de construir uma embarcação para a inundação, eu diria que o projeto é muito bom. Acho porque é plano, redondo e estável. Ele tem excelente capacidade, dá para pôr muita coisa lá dentro. Ele poderia suportar centenas de pessoas e de animais facilmente. É um tamanho viável para a função que tinha, como essa espécie de bote salva-vidas, sabe? Mas os barcos salva-vidas precisam ser lançados. Quase todos os barcos deste lago foram deslizados até a água através de sua quilha rígida. Mas um coracle não tem quilha. Este coracle vai pesar 35 toneladas. E seu casco vai ser feito de junco do pântano e betume. Não dá para arrastar o barco no chão. Não dá para puxá-lo. Simplesmente não dá. O motivo é que a camada de betume é extremamente delicada, é muito suave. Isso seria um grande problema porque essa parte de betume é a única, eu diria, a única camada física que mantém o barco à prova d'água. Esta é uma das grandes questões, é um tipo de questão séria, sabe? Um barco assim grande poderia, a não ser em caso de uma inundação, na minha opinião, ser uma coisa incrivelmente difícil de se lançar. Talvez seja melhor esperar até que inunde. Mas que tipo de inundação faria este barco flutuar? Devemos esperar que a Bíblia combine história com ciência? Um homem de Tulsa diz que uma história da Bíblia pode ser provada. Há um padrão nítido. Tem mais um. Estas são tábuas de convés petrificadas. Há anos, aqueles que levaram a história da inundação bíblica ao pé da letra procuram por vestígios da Arca de Noé ao redor do Monte Ararat, na Turquia. Encontraram madeira petrificada, piche e rebites de ferro neste local e acham que isso faz parte do trabalho de Noé. A Bíblia diz que a Arca de Noé parou ao lado de uma montanha porque a inundação bíblica cobriu toda a terra. A Bíblia conta que a terra inteira ficou tomada pela água durante um período de cerca de um ano. Imagine as forças que esta quantidade de água deve ter desencadeado e deve ter devastado completamente toda a face da terra naquela época. A água deve ter ultrapassado muitas dezenas de metros, se não centenas em profundidade. Os fiéis buscam provas de uma inundação global em todos os continentes. Até agora, nada foi encontrado. A inundação na lenda babilônica sempre foi considerada fantástica. E a existência da arca também. Quando a gente tenta imaginar um mundo no qual isso existiu, faz muito sentido porque na cultura mesopotâmica a inundação era a realidade. Não era uma coisa sobre a qual os pregadores falavam ou que as pessoas contavam aos filhos para assustá-los. Era uma realidade. Todo mundo sabia que num determinado momento, há muito tempo, aconteceu uma inundação tamanha que a cultura inteira quase foi dizimada, sobrando apenas alguns sobreviventes. O início desta história não era um conto de fadas. Não era nem mitologia. Era o que realmente tinha acontecido com eles. Se Irving estiver certo, na Mesopotâmia antiga aconteceu uma inundação grande o suficiente para criar a maior lenda sobre um desastre na história. A aparência do clima mudou. O deus Haddad fez sua chuva cair. O deus Anzu estava rasgando o céu com suas garras. A inundação urrava como um touro, como um grito selvagem. Os ventos uivavam. A lenda da inundação babilônica descreve um grandioso dilúvio catastrófico, muito parecido com a história de Noé. Mas ao contrário de Noé, a história babilônica acontece em um mundo real. Este era o centro deste mundo. Coração do primeiro império, do Império Sumério e depois babilônico. A cidade antiga de Ur. Ur está localizada no deserto iraquiano a 30 quilômetros da fronteira com o grande pântano onde Eric foi procurar vestígios da arca e onde se diz que a lenda da inundação babilônica aconteceu.
Evidências mostram que cerca de 4.500 anos atrás, o Golfo Pérsico entrava cerca de 250 quilômetros terra adentro, colocando Ur no litoral, cercada pelo delta de rios e pântanos. Era esta posição única que fazia com que Ur prosperasse. Por volta de 2500 a.C., ela era uma das maiores cidades do mundo, utilizando a mesma tecnologia de construção de barcos descrita na tabuleta da Arca. O comércio marítimo de Ur cresceu durante séculos, alcançando até a Índia. E o resultado deste comércio foi isto. No Museu Britânico existem tesouros escavados em Ur nos anos 1920 e 30. São vestígios de uma dinastia real inteira. Provas da riqueza e da sofisticação do Império Sumério, uma das civilizações urbanas mais antigas do mundo. O arqueólogo encarregado era Charles Leonard Woolley, e suas descobertas deslumbrantes lhe renderam a condição de cavalheiro. Porém, em 1929, Woolley descobriu provas de que tinha havido uma camada mais antiga de civilização, que havia sido completamente destruída. O cuidador em Ur é Daf Mushin. Seu avô trabalhava ao lado de Woolley no dia em que ele descobriu uma camada de lodo do rio, em lugares com quase 3 metros de espessura. Eles encontraram a camada em todas as direções do sítio. Aquilo significava uma grande inundação, e eles achavam que era a mesma inundação de Noé, um homem importante, um grande profeta daquela época. Então, é claro, todos... O meu avô, os operários ao redor dele, todos se surpreenderam com aquela coisa. Datada de 3500 a.C., a camada de lodo de Woolley era a prova de uma inundação cataclísmica. Ela tornou Woolley um nome familiar e convenceu a muitos que o dilúvio de Noé era verdadeiro. O próprio Woolley sabia que se sua descoberta comprovasse a lenda, ela não seria bíblica, mas sim babilônica. O único problema com a inundação de Woolley é que ela cobria apenas alguns quilômetros quadrados. Jenny Purnell não está convencida que isso explica a lenda de uma inundação que resistiu milhares de anos. Ela acredita que há evidências mais convincentes enterradas no fundo do solo do Iraque. Hoje, ela está recolhendo a última de uma série de 130 amostras. Quando estiver completa, ela vai ajudar a formar uma imagem abrangente da história da inundação no Iraque nos últimos 10.000 anos. Ela está escavando a apenas 80 quilômetros de Ur. Até bem recentemente, toda esta área estava coberta com um pântano. Veja este lado cinza claro e... essas coisinhas são típicas de planícies inundadas por aqui. Significa que nosso interior esteve protegido por essa cobertura pantanosa até recentemente, quando foi drenado. O pântano aqui está sendo drenado para exploração de petróleo. Esta é a última chance de Jenny de conseguir terra não contaminada essencial para a datação precisa. Este núcleo deve ser a referência de dados para todas as outras amostras. Uhul! 1 metro de terra primordial iraquiana. Acho que isso foi em 1973, quando este pântano foi drenado. E isso deve ser do ano 2000 a.C., por volta da época em que a tabuleta da Arca foi escrita.
Será que o tubo de terra de Jenny finalmente vai revelar a verdade por trás da inundação? As instalações seguras de uma empresa de petróleo iraquiana dá a ela a oportunidade de ver se o núcleo tem material que vale a pena datar. Se houver evidências da inundação, ela vai conseguir datar com precisão, e isso vai ajudá-la a organizar todos os seus dados. Aí está. Voa lá. Olha isso. Temos depósitos de inundação, uns bem claros. Olha, esse belo sedimento laranja. A partir disto, sabemos que havia um rio que transbordava periodicamente e depositava esses tipos de sedimentos. Tudo ficou completamente coberto de água e se transformou em um pântano. Sabemos quando este pântano foi drenado, mas não sabemos quando ele se formou. Então, se conseguirmos algumas datas, isso vai nos ajudar a datar a formação do pântano através dessas amostras que se combinam. E esse indicador nos permite dizer algo. Não só sobre este pequeno núcleo, este pontinho, mas todos os 130 pontos espalhados por uma área que mede uns 40 mil quilômetros quadrados de largura. Com dados coordenados de toda a Mesopotâmia, Jenny finalmente consegue revelar a localização da inundação. E está por toda parte. Todos os anos temos 2 inundações, uma na primavera e outra no outono. Mas como qualquer rio, o Tigre, o Eufrates também tem super inundações a cada 10 anos, cada 100 anos, cada 1000 anos. O território da Mesopotâmia é um bolo em camadas de depósitos de inundações ocorridas em milhares de anos. A inundação de Uli, em Ur, foi em 3500 a.C. E em Kish, ali perto, houve inundações em 3000, 2900 e 2600 a.C. Inundações em Uruk, em Shuruppak, em Charax-Pasinu e Bagdá. A lista é longa. Praticamente toda pessoa que viveu ali passou por uma inundação. Todo mundo. Seria possível perguntar a qualquer um, lembra da inundação? E a pessoa responderia, ah, claro. É claro que ela lembraria de uma inundação diferente da sua ou da minha, mas não importa, porque todos estavam muito próximos das inundações. Esse é o poder do mito do dilúvio nessa parte do mundo. Parece que no final das contas a lenda da inundação não nasceu em um único grande apocalipse, mas em séculos de dilúvios. Uma das minhas missões paralelas durante minha pesquisa é colocar uma estaca no coração do vampiro, ok? Não houve uma inundação. Houve milhões de inundações, milhares de inundações, centenas delas. Sei que posso estar sendo redundante com isso, mas escolho um número muito maior que 1. Existiram inundações em todas as aldeias, vilas e em todas as cidadezinhas ou grandes cidades, em toda a parte no sul do Iraque durante um período de 5.000 anos. Segundo Jenny, foram as cidades que mais sofreram. Ironicamente, ao tentarem se proteger da inundação. Obviamente, nas cidades não queremos que a água invada a porta dentro de nossas casas. A gente começa a canalizar, fazendo barreiras. Tentamos controlar as inundações. A gente põe coisas nos diques, represas e canais que cortam a cidade. Mais cedo ou mais tarde, uma inundação grande vai descer por aqueles canais. Cinco 5.000 anos atrás, o povo da Mesopotâmia descobriu o que o mundo redescobre. Ano após ano, onde quer que haja água canalizada pelas cidades. Isso cria o que chamamos de sistemas frágeis. É quando elas funcionam bem, funcionam muito bem, mas vem uma grande inundação e ela destrói os sistemas de irrigação e inunda cidades, inunda os campos. Em uma tentativa de manter a água à distância, é provável que qualquer inundação normal possa ser desastrosa. Todos na Mesopotâmia Antiga viveram com esta ameaça.
um tipo de arca seria essencial para todo mundo. Barcos circulares eram comuns, mas será que alguém construiu um grande o bastante para inspirar a lenda da arca? Na Índia, a equipe de Eric está tentando descobrir construindo a arca descrita na tabuleta babilônica de Irving. Eles começaram a estrutura com 60 vigas de madeira. O próximo passo é fazer o casco da arca com junco do pântano. Nessa linha aqui há a palavra canu e a palavra ashley. E canu significa corda e ashley um tipo de corda resistente. E essas coisas tecidas juntas formam um corpo da arca. E é preciso muito disso, uma grande quantidade mesmo. Aqui vai ser a base, o centro da arca. Esse aqui é o ponto de partida do casco da embarcação. Este é só o começo, apenas 1 metro, meio metro, mas nós temos mais de 1,5 km até a finalização do barco. Temos este pequeno espiral que depois começa a se desenvolver e vamos ter uma espiral gigantesca que continua crescendo e cada vez que fica um pouco mais largo, fica cada vez mais longo e maior. Mas a ideia é que a gente consiga gradualmente criar algo que se pareça com um cesto gigante ou um gufa gigantesco. Já que a base do casco é presa à estrutura, Alessandro já está pensando em um elemento que vai transformar este cesto de 12 metros de diâmetro em um barco. A próxima questão crucial é a aplicação do betume, que é o material mais apropriado para a impermeabilização que se possa imaginar. E os babilônios sempre faziam uso dele. Isso aqui é um símbolo para betume. E isso parece 1, 2, 3 vezes, porque ele dá todos os detalhes. A quantidade dele é o fato de que há outro material também, e lhe dá mais corpo. Ao betume industrializado, Alessandro acrescenta gordura animal e óleo de peixe para torná-lo mais viscoso. As quantidades enormes de pó de lima produzida a partir de conchas do lago tornam a substância mais dura e resistente ao fogo. Porém, mais uma vez, a tabuleta lista ingredientes sem dizer como combiná-los. Se a gente coloca pó de lima demais, vai ficar muito duro, vai resistir à temperatura alta, mas não vai grudar. Se a gente coloca muito óleo de peixe ou gordura animal, fica grudento demais. Está ficando mais denso, mas vai derreter sob o sol. Ficou bom. Esta aqui é uma amostra do betume que fizemos há algumas semanas e que vamos usar na embarcação. Eu estou bem confiante, espero que funcione bem. Posso dizer que sim. Eles precisarão de mais de 9 toneladas para cobrir os 250 metros quadrados do casco. Quando for mexer, mexa bem devagar. Cada centímetro quadrado precisa ser impermeabilizado. Isso, calma. É possível que ninguém tenha construído uma embarcação como esta em 4.000 anos. E sua complexidade está começando a ser notada. Como é que nós vamos navegar com esse barco? Como vamos levá-lo ao ponto A, ao ponto B? O quanto realístico vai ser uma embarcação como essa? Será que vai ser fácil colocar o gado para dentro e para fora? Até que o colocamos na água e ponhamos as coisas dentro, tudo isso vai ser determinado pelo fato de que, se ele flutuar de verdade, vai funcionar. A possibilidade de que uma arca deste tamanho foi realmente construída provoca uma questão intrigante. Quem foi o Noé original? Este barco vai envolver o trabalho de 40 trabalhadores e 6 meses de construção. A arca original descrita na tabuleta precisou provavelmente de recursos similares e alguém com o poder de comandá-los. Quase pronto. Acho que, se você for uma pessoa poderosa, se for alguém em que as pessoas confiam, a ideia de construir uma embarcação que pode salvar a comunidade, acho que é uma razão muito convincente para se construir algo assim. Porque você mostra às pessoas que vai conseguir tomar conta delas caso aconteça uma inundação. E isso acaba aumentando o seu poder e a sua condição ao mesmo tempo. Esta pode ser a realidade da história da inundação babilônica que vai ser revivida.
Uma arca construída para um mundo de inundações reais e catastróficas. Vai, ajuda aqui. Vai. Aqui. Isso. Pode até não ter existido um Noé babilônico. Mas nesta realidade babilônica surge uma lenda babilônica. De alguma forma, esta se tornou a história de Noé que todos conhecemos hoje. O conto bíblico de um homem correto e sua família salvando 2 representantes de cada animal vivente na Terra de um apocalipse global. Que é a punição do Deus dos judeus para os pecados humanos. Como essa transformação extraordinária aconteceu? Esta mesma questão foi levantada 150 anos atrás por um herói de Irving Finkel, chamado George Smith. Smith foi o pioneiro na tradução das milhares tabuletas de argila do Museu Britânico. Em 1872, ele descobriu a primeira prova de um Noé babilônico. Quando Smith leu a tabuleta e seus olhos passaram pelas linhas cuneiformes, ele se deu conta de que havia uma semelhança muito próxima da história do Gênesis. O impacto sobre ele foi incrível. Ele literalmente deixou a tabuleta cair, coisa que não vou fazer agora. E ele correu ao redor da sala, segurando a cabeça e fazendo barulhos estranhos, e até tentou arrancar sua roupa. E tenho certeza de que havia vários clérigos que disseram: "Como você explica o nosso texto sagrado? Venha falar conosco, é uma linguagem sagrada, é muito antiga." E o rei James, etc, etc. E de repente olhamos para essa peça de Whitbix e que diabos é isso? Não acredito que pode ser verdade e tudo mais. Mas o fato é que ele estava totalmente certo. O que os clérigos não gostaram foi do poder da cultura babilônica, difundido pela maior invenção do mundo antigo: a escrita. Esta escrita é conhecida como escrita cuneiforme e vamos experimentar escrever seus nomes nesse sistema de escrita. A escrita cuneiforme tem sido a profissão de Irving, além de sua paixão duradoura há mais de 40 anos. Ele normalmente dá aulas a crianças em idade escolar no Museu Britânico. Vou fazer todos vocês se tornarem estudantes da Babilônia. Esta é uma tabuleta de exercício de uma escola antiga. E ela é feita de argila, esmagada, bem fina, e a escrita é feita na superfície da argila. Então, eles não escreviam em papel ou papiro. Segundo Irving, a escrita cuneiforme transformou a história humana. A escrita não surgiu por causa da necessidade de registrar história ou se escrever poesia ou qualquer outra coisa. Na verdade, tudo começou com as exigências da Receita Federal dos tempos antigos. Esta é uma condição muito triste da evolução. Os cobradores de impostos da Babilônia, imagens de um bem como grãos de trigo, tinham uma utilidade óbvia. Mas a forma mais antiga de contabilidade logo evoluiu para algo mais sofisticado e expressivo. Alguém teve a ideia de que quando você fizesse uma imagem que parecesse com algo, você poderia, se quisesse, interpretar pelo som da coisa. Essa é uma questão muito significativa. Então aqui, por exemplo, existe uma tabuleta com desenho de uma cevada. Seria a palavra xé. Então, quando alguém desenhou um símbolo, pode ser pronúncia de grão ou xé. Ou pode significar o som de xé, como significa nada a ver com o significado de cevada, apenas uma sílaba. Qual o seu nome? Adam. Adam. Então, se pegarmos o nome Adam e dividirmos em sílabas, vamos ter sílabas Adam. A primeira linguagem escrita não foi baseada em um alfabeto, mas em uma série de sílabas. Foi um passo tremendamente significativo para a raça humana, porque significa que, de repente, todos os signos que eram apenas imagens podiam ser usados para escrever sons, e a partir de um minuto que isso aconteceu, tornou-se possível gravar a linguagem apropriadamente. O sistema é tão simples que em poucos minutos as crianças estão vertendo seus nomes em inglês para as versões cuneiformes. Está todo mundo feliz? Está fácil? Mas então vem a parte difícil. Prestem atenção. Escrever em argila.
A gente não aperta para ficar liso, apertamos com a borda e se empurrarmos para baixo na argila assim e depois levante, está vendo? Sim. Você tem uma linha com um pequeno triângulo na ponta. Para os escribas da Mesopotâmia antiga, o uso de tabuletas de argila era incrivelmente libertador. Havia um suprimento sem limite de materiais de escrita na argila do rio para se escrever e juncos do pântano para fazer ponteiras. A escrita cuneiforme provou ser a forma escrita mais duradoura já utilizada. Desde os primórdios, a escrita cuneiforme se tornou o sistema de escrita para uma sucessão de nações. Ela começou com os sumérios e depois, quando o Império Babilônico e outros impérios cresceram, ela se espalhou por todo o Oriente Médio, levando consigo a história da Arca e da inundação. Por volta de 2000 a.C., vemos algo parecido pela primeira vez. Temos um texto criado que todos os escribas copiam. Mas nem sempre a cópia era muito precisa. A história da inundação babilônica original é a lenda de Atrahasis. Depois de 1800 a.C., ela é absorvida por um poema enorme de vários volumes, conhecido como a Epopeia de Gilgamesh, cujos autores não ligam para como se constrói uma arca. Temos esses primeiros escribas que têm um texto antigo e eles decidem que essas coisas técnicas não são necessárias e eles também não leem coisas tão cuidadosamente porque eles não entenderam. Segundo a tabuleta de Irving, o tamanho da arca era dado através do desenho de um círculo dentro de um quadrado. Eles pegaram aquela parte dela, que era daquela mesma forma em comprimento e largura, e eles esqueceram ou não perceberam que a coisa dentro daquilo, na verdade, era um círculo. Então, a Arca de Gilgamesh acabou tendo uma base quadrada. Então é uma espécie de arranha-céu. O que aconteceria se a gente pusesse aquilo no mar? Afundaria, certo? Principalmente se estivesse cheia de animais. É totalmente impossível. Quem constrói um barco quadrado? Mas neste momento a história perdeu toda a conexão com a realidade. Conforme ela se espalha pela região, cada vez mais longe de seu lar na Mesopotâmia, ela é colocada para flutuar em uma viagem própria, adaptando-se às necessidades de cada um de seus novos tradutores. Até agora, ninguém conseguiu determinar completamente quando ou como ela faz sua transição final até Noé. A resposta para esta questão é aquela da qual muitas pessoas fogem. E eu acho que é uma questão que não só deveria ser encarada, mas também respondida. Como muitos estudiosos, Irving Finkel tem suas próprias ideias. Ele veio a Israel para ver um item de evidência histórica que ele nunca havia visto antes. Megiddo é literalmente um bolo com várias camadas de cidades antigas. A cidade agora revelada por escavações é do tempo de Salomão, ou seja, 1000 a.C. em diante. Um fragmento de uma tabuleta cuneiforme foi descoberto em Megiddo, em Israel. Datado de 1400 a.C., ela contém parte da Epopeia de Gilgamesh. Para muitos estudiosos, ela mostra claramente quando e como a história da inundação chegou pela primeira vez na Terra Santa. Mas para Irving Finkel, ela não consegue responder uma questão principal. Por que a história de um desastre babilônico se torna um conto ético na Bíblia? Há um problema interessante. Por que uma história como essa atingiria tamanho destaque e tamanha posição central? Irving veio a Jerusalém para explorar sua própria teoria da transmissão. Na minha opinião, só pode ser na Babilônia. E quando eles foram de Jerusalém para a Babilônia, eles encontraram essa história e foi daí que começou a fazer parte da sua cultura também. Como o povo judeu acabou chegando na Babilônia está registrado no primeiro grande desastre de sua longa e complicada história. O exílio babilônico.
Em 597 a.C., Nabucodonosor, rei babilônico, saqueou a cidade de Jerusalém, onde na época ficava a Judéia. Na parede do Museu de Israel existe a única representação visual que se aproxima do horror verdadeiro daquele ataque. Temos aqui membros da infantaria, altamente treinados, batendo e torturando. 2 judeus infelizes que foram desnudados, e aí começa o processo de arrancar suas peles. Acho que é uma espécie de sinal de desaprovação. É a única imagem cinematográfica à nossa disposição, onde podemos ver a descrição de uma cena que deve ter sido muito similar, com as mesmas emoções e agitação que aconteceu nas mentes das pessoas. O motivo da violência contra as pessoas foi o não pagamento de impostos ao rei babilônico. 597 pessoas vieram. Simplesmente esvaziaram o templo todo de ouro e prata, deram tudo o que tinham só para dar a ele, implorando que não destruíssem a cidade. Entretanto, 10 anos depois ele volta porque os judeus se rebelam novamente e não pagam impostos por algum motivo. Mas desta vez, eles querem lhes dar uma lição. Aqui temos o Monte do Templo, certo? Este é o cerne da história. Este deve ser o cerne da história. E este é o objetivo da vida judaica. E é por isso que o judaísmo vive. E então eles vêm e destroem, aniquilam tudo. Então, depois que o templo é destruído, depois que o rei desaparece, seu palácio, a administração desaparecem, tudo some. E nada mais resta, não há mais nada pelo que viver. Só o que resta do templo hoje são as ruínas de uma versão posterior. O templo original foi completamente destruído pelos babilônicos. Se alguém não paga os impostos, não paga os tributos como deve, é preciso torná-lo um exemplo para a sociedade, porque se ele não paga, outras pessoas também não vão pagar. Então é preciso mostrar ao mundo o que o seu poder é capaz de fazer. Mas este não foi o fim de um trauma nacional. Milhares foram mandados a pé ao exílio. O livro de Jeremias e o livro dos reis nos contam que as pessoas que foram presas eram principalmente das elites da sociedade. Aquelas que talvez liderassem ou eram potencialmente rebeldes, sem dúvida nenhuma, seriam presas por isso. Os babilônios precisavam de mão de obra, eles tinham campos que precisavam ser irrigados, que precisavam ser cultivados, além de artesãos que precisavam ser importados para fazer prédios e outras coisas que eles faziam. Ninguém sabe quantos morreram na viagem. Provavelmente, para muitas pessoas, a sensação era de que aquilo era o fim do mundo conhecido. E talvez até o fim do mundo, propriamente dito. O templo foi destruído. Não havia mais um sacerdócio operante, e isso era primordialmente atribuído à iniciativa divina. Deus estava punindo as pessoas por suas falhas e por viverem além do seu combinado em sua aliança com Ele. A única coisa que não podiam fazer para encontrar conforto era ler a Bíblia, porque ela não existia. Antes do exílio, não temos uma escritura propriamente dita. Temos textos que estão começando a se tornar fidedignos. Mas quanto mais além disso se pode ir, qual a precisão que alguém pode atingir sobre o que era conhecido no Gênesis antes do exílio babilônico, não dá para saber. Se olharmos essa paisagem aqui, que se estende diante de nós, vazia, mas cheia de mistérios e perigos escondidos, de um futuro imprevisível, é exatamente o tipo de ideia que deve ter preenchido a mente daquelas pessoas quando andaram ao longo da estrada sob o poder do exército babilônico, que dava segurança e familiaridade para todo o espaço vazio e para um futuro onde nenhum deles poderia ter imaginado. Mas se a teoria de Irving estiver correta, seu encontro com a poderosa cultura da Babilônia vai ajudar a completar sua escritura incompleta, incluindo a história da inundação e da arca. Na Índia, eles descobriram como vão lançá-la. Temos 2 trilhos passando embaixo da arca até a água.
Então, em cima desses trilhos, vamos colocar os rolamentos. E em cima dos rolamentos, vamos colocar mais um conjunto de trilhos. E sobre esses trilhos, temos a plataforma de lançamento. E depois, em cima da plataforma, está a arca. Quando ela estiver pronta para partir, basicamente, vamos rolá-la para o lago. Eles construíram uma plataforma rígida de aço para levar a arca em sua jornada até o lago. Quando a estrutura combinada entrar na água, a estrutura de metal vai afundar, levando a arca de madeira e junco à sua flutuação. Não tenho bem certeza de como eles podem ter feito isso há 5.000 anos. Este é um desafio e tanto. Acho que a inundação é sem dúvida essencial para a arca, então quando chegar a grande inundação, ela ergue e vai. Mas não temos esse luxo, nem o tipo de ambiente, então vamos ter que encontrar uma solução diferente. Enquanto isso, a equipe de Alessandro começa a impermeabilização. Com a estrutura quase pronta e o método de lançamento acertado, eles precisam colocar a arca na água. Para acelerar o processo, ele decidiu pré-ensopar os feixes de junco com betume, antes de prendê-los na estrutura. Embora não seja isso que a tabuleta prescreve, qualquer falha neste novo método pode ser desastroso. Irving Finkel veio a Berlim em busca da Babilônia antiga. Foi lá que ele acredita que os exilados judeus encontraram a história da inundação e da arca. O Museu Pergamon do Antigo Oriente Próximo abriga a maior coleção de relíquias babilônicas do mundo. Sua peça principal é uma reprodução em escala real da entrada da Babilônia, construída pelo rei Nabucodonosor. Traumatizados, derrotados e exaustos, os judeus teriam dado seus passos finais para o exílio através desse portal. Além dele, havia um mundo novo, mas que não seria de fato a prisão que eles temiam. A Babilônia era a cidade mais rica e cosmopolita daquela época, uma terra de oportunidades. A Nova York do século VI a.C. O nome Babilônia sempre invocou um mundo de incrível riqueza, poder e decadência. É uma imagem que começa com a Bíblia. E parece que as primeiras impressões foram feitas sobre o exílio dos judeus. Por exemplo, o gigantesco zigurate no coração da cidade se torna o símbolo máximo da arrogância humana. A condenada Torre de Babel. Mesmo assim, existem provas de que a Babilônia tratou seus convidados muito bem, segundo a doutora Cornélia Unsch. As pessoas normais não foram mantidas em cativeiro. Elas se tornaram pessoas normais no país, mais especificamente no interior. Definitivamente, temos as famílias reunidas. Por exemplo, elas receberam terras e cultivaram a terra, construíram casas e se deram bastante bem por lá. Eles começaram a adotar a cultura dominante. Imagens do grande deus babilônico Marduk dominavam a cidade. E Marduk aparece em selos e cartões de visita de um judeu chamado Aricam.
Temos aqui o próprio Arikam, em uma posição de adoração. Ou seja, ele está com a mão direita para cima, com a palma virada para o rosto. E uma espada na primeira posição, que é o símbolo do deus Marduk, o deus mais importante do panteão babilônico. Arikam não tinha problema em usar esse selo, e por outro lado, Arikam deu nomes hebraicos a esses 5 filhos, e usou o nome de Deus nos nomes deles. Então ele claramente se mostra como alguém de origem judaica, mas por outro lado, também como um típico homem de negócios babilônio. O que vemos é que eles pegaram elementos da cultura local muito rapidamente e começaram a usar nomes que codificam ideias religiosas babilônicas. Até onde foi essa assimilação? Irving Finkel acredita que isso tem a ver com as fundações da Bíblia. Olá. Oi, meu amigo. Ele está se encontrando com um amigo e colega do Museu de Berlim, Akin Matzan. Claro, obrigado. Pode ir. Vamos. Juntos, eles reuniram uma coleção inédita de provas forenses. Eis aqui, finalmente, o tesouro famoso. Que revela uma reunião extraordinária de ligações entre a literatura babilônica e a escritura judaica. Essa é a famosa peça de Gilgamesh, vinda da terceira tabuleta. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Existe uma história de um rei bebê chamado Sargon, jogado à deriva por sua mãe em um pequeno cesto redondo para salvá-lo de sua descoberta. Ela fez uma pequena arca de junco e betume e colocou o bebê nessa arca. E depois colocou-a no rio e lá se foi ela. Esta é uma história que tem uma certa familiaridade com uma outra sobre o ponto de vista do livro do Êxodo, em que Moisés teve a mesma espécie de origem. Há uma lista de primeiros reis do mundo que viveram até idades avançadas, similares aos descendentes de Adão no livro do Gênesis. E depois, temos a prova concreta de Irving. Provavelmente, a fonte babilônica da história de Noé. Mas o que interessa a Irving é que esta, como as outras, está escrita em uma tabuleta de escola. Naquela época, nas salas de aulas babilônicas, a história de Gilgamesh era indubitavelmente contada, e isso incluía a história da inundação, compondo o currículo. Podemos avançar um nível e indicar como isso pode ter afetado os judeus. Podemos se seguirmos o livro de Daniel. No livro de Daniel, entre milagres e fábulas, pode haver uma linha de história. Como filho de um nobre judeu, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos aprenderam a ler a escrita cuneiforme. E como jovens estudantes de Londres, descobriram que aprender cuneiforme não é tão difícil. Imagine que esses garotos, de repente, se viram aprendendo isso em uma estrutura curricular. Os signos, a gramática, os diferentes tipos de inscrições, as histórias, as narrativas, os provérbios, a matemática e todas essas coisas intelectuais que provavelmente foram como patos para a água, e isso pode tê-los animado. E uma das coisas que podemos ver que estava no currículo deles, que pode ter estado em suas salas de aula, era que essas mesmas narrativas, que parecem a nós serem narrativas babilônicas essenciais e que acabaram incluídas no hebraico. Aperte com delicadeza. Isso. Se Irving estiver certo, as histórias básicas fundamentais da Bíblia foram adquiridas nas salas de aula babilônicas. Isso está ficando muito bom. Continue assim. Eu acho que eles juntaram suas próprias tradições com as noções babilônicas da história do mundo. Então eles as redefiniram no contexto de sua própria religião. Foi para a Babilônia que os exelados levaram suas tradições, que eles preservaram em Jerusalém e formaram a primeira Torá e depois, finalmente, a Bíblia como um todo. Neste momento, partes significativas das 3 grandes fés do mundo estão sendo decididas.
Mas esse futuro está suspenso enquanto os judeus ficarem na Babilônia. Na Índia, o progresso da arca também está parado. Alessandro descobriu que a maior parte do betume que ele aplicou na base do casco derreteu e está caindo. Está meio catastrófico nesse momento, principalmente para o lançamento. O betume sob pressão, e vamos ter muita pressão quando formos lançar o barco, pressão da água. Ele se torna ainda mais mole, mais plástico. Então, isso significa que a água pode ser impelida através das ranhuras e dos buracos, e assim vamos ter um vazamento bem grande. Faltam poucas semanas para o lançamento e a arca ainda não está impermeabilizada. Depois de chegar até aqui, o projeto todo pode ruir. Em 537 a.C., os judeus receberam permissão para retornar para a Judéia. Eles começaram o trabalho de reconstrução de Israel antiga com um novo templo e uma única e simples escritura, a Bíblia. No Departamento de Arqueologia do Museu de Israel, eles estão catalogando e preservando alguns dos fragmentos mais antigos conhecidos da Bíblia, os manuscritos do Mar Morto, que contêm referências à história da inundação. Mas ela está diferente agora da lenda original babilônica. A história de Noé é colocada no início do livro do Gênesis, como uma grande lição de moral. Então, a história da inundação é uma espécie de paradigma do que Deus faz com aqueles que são maus, ou seja, com aqueles com os quais não está satisfeito. E, de certa forma, seu exílio veio em forma de dilúvio. A causa dos dois desastres é o posicionamento de Deus em relação aos pecados do homem. Mas no final, existe a promessa do perdão e um recomeço. Existe um elemento de esperança. A história termina, mas ela nunca termina. Há sempre um próximo capítulo que se segue. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Eis que estabeleço minha aliança convosco, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. A história da arca terminou. Estamos cercados por pedaços dos manuscritos do Mar Morto, onde a Bíblia é uma obra consumada. Mas muitas pessoas vão se surpreender quando perceberem que a imagem de Noé em sua arca está, na verdade, como de fato aconteceu, do lado errado do telescópio. Com a ajuda desta nova tabuleta, conseguimos, melhor do que nunca, analisar a história a partir de uma outra perspectiva, como se fosse vista de trás para frente, e vemos as origens dessa história com raízes na realidade babilônica. A coisa mais importante é que para os babilônios era uma arca circular, era um coracle, um barco que eles realmente usavam nos rios. Era algo que ninguém suspeitava, porque a história nunca tinha sido contada a nós com raízes na realidade. Fizemos essa tradução, nós a entregamos aos engenheiros que imagino estejam construindo o barco na Índia. Então eu gostaria de ir e ver o que eles fizeram com a informação que eu lhes dei. Na Índia, a teoria de Irving de que a lenda foi baseada em uma embarcação real está prestes a ser posta à prova. A grande dúvida para a equipe de construção é o betume de Alessandro. Ainda neste estágio, ele está cobrindo buracos e preenchendo rachaduras. Para Irving,
todos esses anos de tradução, estudo e investigação trouxeram-no a este momento. Ah, santo Deus! Se não chover bem forte, eu vou ficar muito decepcionado. Prazer em vê-lo. Oi. Seja bem-vindo. Mal posso acreditar em meus olhos. É incrível. Depois dessa fantasia, ela está aqui em carne e osso, por assim dizer. Vejo que não há escada nem elevador. Acho que vou ter que rastejar. É a única maneira de chegar a bordo da arca. É muito incrível, inacreditável. É incrível. Vamos dar uma olhada ali dentro. Inacreditável. Acho que é um milagre. É a única palavra para isso. Milagre completo. Sair do papel. Todo esse trabalho, todas essas pessoas, suas vidas sacrificadas por ela. E cá estamos. Está incrível essa construção. Esta arca já fez uma viagem extraordinária. Há 4.000 anos, um escriba desconhecido escreveu a história incrível de um desastre para um mundo em forma de inundação. Imaginando uma arca, ele escolheu a única embarcação que ele conhecia. E ele a imaginou grande o suficiente para salvar os poucos escolhidos e 2 exemplares de cada vida animal. 4.000 anos depois, uma sequência de coincidências extraordinárias trouxe esta história até o homem mais qualificado no mundo para decifrá-la: Irving Finkel. A única pergunta que permanece é: será que a arca vai funcionar? Depois de meses de um trabalho intenso, uma arca babilônica de 35 toneladas está pronta para ser lançada. Eles erguem a estrutura em 6 rolamentos infláveis gigantescos, preparados para sua curta jornada até o lago. Está subindo. A estrutura vai ficar onde está. A hora da verdade será seu primeiro contato com a água. De repente vamos ter muita pressão sobre todo o fundo. Essa coisa pesa, segundo os cálculos, entre 30 e 35 toneladas. Então será todo esse peso fazendo pressão quando ele estiver na água. A pior coisa vai ser quebrar e alterar toda a estrutura e desmontar tudo. Essa é uma grande preocupação. Olha ali como ficou. O diferencial vai ser a impermeabilização de Alessandro. Ele está ansioso para conseguir cobrir todas as áreas suspeitas, mas neste estágio há pouco que ele possa fazer. Eles estão prontos. Ele está usando o rádio. Com a arca na beira da água, a tripulação se prepara para assumir. E para a lenda babilônica, este é o momento em que o herói Atrahasis pega sua família e embarca. Seguido por todos os animais da Babilônia, de 2 em 2. A arca verdadeira teria prioridades diferentes. Eles calcularam que esta embarcação conseguiria suportar toda a comunidade de pessoas com seus rebanhos embaixo de seus decks. Depois que estiver flutuando, Eric espera que faça o mesmo se ela flutuar. A arca é guinchada pelos últimos metros até dentro da água. E o sistema de lançamento funciona perfeitamente até que... Para!
De repente, o rolamento dianteiro se solta, jogando a arca dentro do lago. Irving não sabe que não era assim que o lançamento deveria acontecer. Ela está flutuando, que maravilha! Está flutuando, consigo ver a coisa movendo, flutuando, ela não vai afundar. Agora estamos flutuando. Isso é uma coisa boa. Na verdade, a má notícia é que temos uma quantidade enorme de água entrando. Não está claro se o impacto alterou o casco ou se a camada de betume simplesmente falhou. A equipe tenta desesperadamente deter os vazamentos. E cada bomba interior é posta para funcionar. Cuidado aí! Cuidado! Devagar. Enquanto isso, incapaz de conter sua animação, Irving parte para embarcar na sua arca. É o momento com que ele vem sonhando há 30 anos. Bem-vindo. Obrigado. Olá. Oi. A recepção é calorosa, mas as notícias não são boas. Estou muito feliz. Uma grande quantidade de água está entrando, principalmente pelas rachaduras, uma boa quantidade. Nossa. Certo, eu estou vendo. Posso fazer uma pergunta séria? E a orquestra? Ela vai tocar o tempo todo, quero dizer, basicamente. Neste momento, a arca de Irving está tecnicamente afundando. Todas as intenções de trazer os habitantes locais e seus animais a bordo são abandonadas. Mas eles têm uma última esperança. Uma gigantesca bomba flutuante é trazida para junto da arca. E depois de 2 horas estabilizando a inundação, Eric decide que é seguro prosseguir com a viagem pelo lago. Apesar dos problemas com o betume, todos os outros aspectos do projeto desta embarcação antiga deram certo. A arca de Irving provou que ele estava certo. Ao nos colocarmos no convés desta arca, de certa forma, nós nos colocamos na mesma coisa que deu início ao dilúvio, ao mito, à história de Noé no mundo. Porque esta é a reencarnação de como os babilônicos viram este barco. Isto é de fato, este é o barco que deu início a tudo, o conjunto daquela história milagrosa por todo o mundo. E eu estou em pé nela agora. Ela é uma pedra estável, é completamente confiável. É uma viagem luxuosa, mas a sensação de orgulho e encanto é fantástica. Versão brasileira, A Voice.